paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor Marcos Valério, nós pastoreamos o Templo da São Clemente, aqui no bairro do Bengui, na coordenação do Bengui 2, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade a mais uma das aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre, como você sabe, a revista do PEC, do nosso Programa de Educação Cristã Continuada, e o livro que nós estamos estudando é o livro de Juízes e Ruth. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos estudar os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes, que diz que tem o seguinte tema, A idolatria de Mica e da tribo de Dan, tá certo? Então eu convido você a estar conosco, aprendendo, que o Espírito de Deus possa te ensinar acerca dessa grande lição desses homens que estão em Juízes, tá certo? O texto áureo, que está na nossa revista, diz o seguinte, o texto áureo, diz assim: Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Isso está lá em Juízes, capítulo 18, o verso de número 20, tá bom? A verdade prática, eu gostaria também de ler para você, que diz o seguinte: não há lugar para a bênção de Deus, onde imperam o pecado e a idolatria. Queridos, ainda temos como objetivos dessa lição, 3 objetivos. O primeiro deles é cumprir a vontade divina revelada nas Escrituras, O segundo objetivo é repudiar qualquer forma de idolatria. A idolatria, como vocês sabem, não é bom para o povo de Deus. E o terceiro objetivo, preservar a fé bíblica e autêntica, uma fé genuína, uma fé autêntica e centrada no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar agora a nossa lição já com a primeira parte, que é a introdução, e eu queria trazer aqui o panorama de Juízes. Você sabe que o livro de Juízes, ele mostra para nós o poder, a mão de Deus atuante sobre o seu povo. E, como todos nós sabemos, esta última sessão, vamos dizer assim, nós já estamos entrando na sessão final do livro de Juízes, que é justamente os capítulos 17 até o 21. Quando o escritor bíblico ele expõe esse panorama de Juízes, ele vai nos mostrar que o povo de Israel está passando por uma degradação, uma decadência religiosa, moral, tá certo? O povo está imperando ali o pecado, tá certo? E o povo, ele se corrompeu por algum momento, por vários motivos, o povo se corrompeu. E ao invés desse povo escolhido por Deus, o povo de Israel, influenciar os demais povos, o que vai acontecer agora? Esse povo ele vai ser influenciado por esses povos que moravam ao redor ali do povo de Israel. E esse capítulo de número 17 vai nos trazer justamente um tema que é acerca da idolatria. E um personagem principal aqui, se os irmãos entenderem, vai ser o personagem chamado Mica. E quem era esse homem? Já o tópico 1, já estou entrando aqui no tópico de número 1 da nossa revista, que diz o seguinte: Mica e a idolatria familiar. Está lá em Juízes, capítulo 17, os primeiros versículos, do 1 ao 13. Então, Mica era um homem da região montanhosa de Efraim, tá certo? Vivia ali nessa região, era um efraimita, e expõe o começo dessa história de Mica, vai nos relatar, vai narrar a história de um homem que roubou a sua própria mãe. A introdução ali, os primeiros capítulos, os primeiros versículos do capítulo 17, vai nos mostrar que esse cidadão chamado Mica foi um homem que roubou 1.100 ciclos de prata da sua própria mãe. E a mãe dele vem amaldiçoá-lo, vem amaldiçoar o ladrão, esse cidadão que roubou esses 1.100 ciclos de prata. E ele, como sendo um filho, eu acredito que a própria revista vem nos dizer isso também,
que ele mais assim compadecido não de um arrependimento, né, mas pelo fato da mãe ter amaldiçoado esse ladrão, ele vem a confessar realmente o seu roubo, né, e entrega para a mãe esses 1.100 ciclos de prata, né? E a mãe, ao invés de repreender, ao invés de aplicar ali uma pena, né, ou repreender mesmo o filho, como a Bíblia, né, como a palavra de Deus nos ensina, ela simplesmente vai elogiá-lo, né? E ainda vai devolver esses 1.100 ciclos ao Senhor, e uma parte desses 1.100 ciclos de prata que Mica havia roubado, ela reserva ali 200 ciclos de prata para que um ourives possa fazer uma imagem de fundição. Veja só, né, o que a mãe desse rapaz, né, desse cidadão chamado Mica ainda faz. Quer dizer, nós estamos aqui vendo uma violação clara, né, da lei de Deus. Naquela época não se podia fazer imagem de escultura, né, permeando aí sobre o povo de Israel, uma verdadeira idolatria, né, buscando ídolos, buscando imagens, né, ao invés de buscar o eterno Deus, buscar o próprio Deus, o único Deus. Então, para você ver, queridos, que esse livro, essa história, vem retratar um agravamento, né, do povo de Israel, como é que estava a situação religiosa, espiritual desse povo, né? A própria mãe fazendo isso. E para agravar mais ainda essa situação, nós vamos ver aqui no subtópico 2, o agravamento da idolatria familiar, né? Isso está em Juízes capítulo 17, o verso de número 10. Mica, né, diz para o seu próprio filho, ele diz assim: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Então, a revista ela começa dizendo assim: não bastasse os horripilantes atos já cometidos, o que Mica faz ainda? Ele vai mais a fundo na degradação dentro da sua própria família, né? Ele levanta ali altares, ele providencia um manto sacerdotal, um éfode, ele providencia terafins, né, que são aquelas imagens de esculturas pequenas, familiares. Ele levanta um verdadeiro altar particular para ele. E o que ele faz ainda? Ele levanta o seu próprio filho como sacerdote do lar, né, violando três itens aí que vão de encontro à lei de Deus, né? E eu posso enumerar para vocês aqui que ele cometeu 3 irregularidades religiosas. A primeira deles é que somente o pai deveria ser o líder religioso da sua casa. Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 6, o verso de número 7. Nós encontramos também no livro de Jó, no capítulo 1, verso 5. Mica também cometeu uma segunda irregularidade. Qual foi essa irregularidade? Somente descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Somente a descendência de Arão, né? Aquela descendência araônica, podiam ser sacerdotes do povo de Israel. E o que Mica faz? Ele levanta, ele constitui o seu próprio filho como sacerdote da família, né? Isso, mais uma vez, indo de encontro à lei de Deus. Tá certo, irmãos? Então, percebo aqui que Mica está o tempo todo está cometendo aqui irregularidades, né? Levantando. O livro de Juízes diz que o povo fazia o que era reto aos seus olhos, né? Então, fazer essas coisas aparentemente religiosas não significa que está plenamente com Deus. E agora, a terceira irregularidade que Mica comete é que os sacerdotes eles deviam dedicar-se a toda a comunidade, ou seja, ao povo de Israel, e não a indivíduos isolados, né? a uma tribo, a um clã, a uma família específica. Não. Ele simplesmente levanta o seu filho para ser sacerdote da sua família, ser sacerdote dele, ser o guia dele, ser o guru dele, vamos dizer assim, né? E não do povo de Israel. Então percebam que, mais uma vez, como está a situação espiritual do povo, como está a situação familiar desta família, né? Isso tem acontecido nos dias de hoje, né? Se você perceber, hoje nós levantamos altares particulares, né? Famílias que estão levantando sacerdotes, né? Constituindo sacerdotes particulares, ao invés de
constituir um sacerdote para conduzir um povo, conduzir várias famílias, não, conduzir pessoas particularmente. A nossa revista diz ainda o seguinte, que o pecado conduz a situações cada vez mais deploráveis. E Mica, não satisfeito ainda, o que ele faz? Ele não perde a oportunidade de contratar ainda um levita para oficiar, para exercer o ofício de sacerdote também. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo de Juízes, que Mica, ele quando vê um levita passando, ele propõe, ele faz uma proposta para esse levita, que ele poderia ser o levita desse santuário, da casa dele, em troca ele daria roupas, daria alimentação e ainda pagaria o seu sustento, pagaria ainda dinheiro para ele. Então, para você ver que ainda Mica, ele ainda levanta, ainda além do filho como sacerdote, ainda levanta um levita, para exercer esse ofício também sacerdotal dentro da sua própria casa, tudo com o objetivo de tentar legitimar o seu santuário particular, isoladamente, apesar do evidente descompasso da sua expressão de fé com as revelações, palavras do Senhor, como diz a nossa revista aqui. Ele faz essa proposta para o levita aceita, e a partir de agora, esse levita ele passa a exercer esse sacerdócio dentro da casa de Mica, exercendo o sacerdócio particular, a sua família, a ele. Então perceba que continua ainda a degradação, a decadência espiritual. Parece que às vezes a gente quer fazer algo que parece ser santo, mas com um propósito errado, o que Mica fez aqui foi justamente isso, Ele teve uma aparência de religiosidade, uma aparência religiosa, uma aparência espiritual, mas que não tinha nada de Deus na vida desse homem. O terceiro subtópico que eu gostaria de trazer aos irmãos diz o seguinte: a cegueira da idolatria familiar. Isso está lá em Juízes, capítulo 17, o verso de número 13. Diz assim: então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Então percebo que Mica, nesse momento, ele está levantando um sacerdote particular, essa é a narrativa. Diz aqui a revista: neste momento da narrativa bíblica, Mica considera que a sua religiosidade, enfim, seria recompensada pelo Senhor. Afinal, agora tinha seus ídolos, seu santuário e um levita consagrado como sacerdote e devidamente remunerado para isso. Isso está em Juízes, capítulo 17, os versos 10 e 13. Contudo, Mica tinha um zelo apenas exterior, construindo todo um cenário de aparência de adoração. Seu propósito era o benefício próprio e sua motivação estava baseada não na fé, mas na superstição. Então, olha só o que Mica fez aí, Levanta um sacerdote, levanta um levita, ele providencia ali utensílios, providencia um verdadeiro santuário particular, dando uma conotação de espiritualidade, dando uma conotação espiritual, dando toda uma roupagem religiosa para tudo isso, com um propósito unicamente com benefício próprio dele. Mica não está preocupado aqui com o povo, não está preocupado se o povo está bem, se o povo de Israel está bem ou não. Mica está preocupado unicamente com o seu benefício próprio, de buscar ouvir, como a gente diz assim, ouvir o que a gente quer ouvir. E esse levita e esse sacerdote certamente falava o que Mica queria ouvir, pregava o que Mica queria ouvir, profetizavam o que Mica queria que eles profetizassem, dando uma conotação de religiosidade, uma verdadeira superstição, vamos dizer assim, misturada com péssimos costumes espirituais dos povos pagãos. Queridos, é interessante também perceber que o colapso espiritual da família de Mica não se materializou em ateísmo, uma negação da existência de Deus. Não, em nenhum momento você vai ver aqui Mica negando Deus, Ele não era um ateu, muito pelo contrário, acreditava
mas, como eu posso dizer, ele dava uma conotação religiosa, buscava um benefício próprio, ele levantava altares particulares, pessoas com ofício para exercer seus ofícios particulares, inclusive o levita que ele remunerava, tá certo? Ou seja, era como se fosse um empregado, né? Como se fosse mais um empregado dele. E tudo isso aí de uma maneira extremamente descompromissada com a vida, sua vida espiritual, né? Isso trazendo um certo sincretismo, uma certa religiosidade, uma falsa espiritualidade, uma hipocrisia para o povo, né? Queridos, chegamos aqui no nosso tópico 2, né? O tópico 2 trata acerca da tribo de Dan e sua migração. A tribo de Dan, ela foi uma tribo que recebeu uma herança também, né? Recebeu uma herança. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 18, verso 1, que naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, né? A tribo de Dan, como todas as outras tribos, as 12 tribos, receberam de Josué, né, um pedaço de terra. Eles receberam, sim. E essa tribo aí, ela migra, né? Ela está aqui na região do sul, uma região sul, ela recebe uma parte ali, mas ela migra também para uma parte norte das terras ali de Israel, né? Ela migra com o objetivo também de habitar, com o objetivo também de tomar posse também da terra que Josué havia dado a essa tribo, né? Como todas as tribos receberam um quinhão, receberam uma parte da terra, Josué dividiu e eles agora vão justamente tomar posse dessa terra. E nesse caminho, nessa migração, a Bíblia vai nos narrar que eles, ao chegar próximo da casa desse cidadão chamado Mica, eles ouvem, né, esse sacerdote, esse levita que Mica havia contratado para exercer o seu ofício, e eles fazem uma pergunta, né? Como vão tomar posse de outras terras, como vão tomar posse de outras cidades, inclusive uma das cidades aqui é uma cidade chamada Laís. Eles perguntam, simplesmente fazem uma pergunta, uma consulta, na verdade, a esse levita, né? É uma consulta que o subtópico 2 diz assim, uma consulta danita. Eles consultam esse levita para saber se eles vão prosperar ou não na posse, né, dessa terra, se eles vão conquistar ou não. E o levita, né, de uma forma assim muito rápida, ele responde dizendo que eles vão sim, vão conquistar, vão prosperar, né? E esses danitas, na verdade eram 5 danitas apenas, 5 espias que são levados a consultar, né? Quando chegam na porta da casa de Mica, que vê esse levita, eles recebem essa resposta desse levita e eles saem realmente com essa resposta porque o levita, ele simplesmente dá essa resposta dizendo que eles iriam conquistar. Aqui na revista diz assim, ó, 5 espias foram enviados à procura de um novo território, sendo que no caminho para o norte chegaram à casa de Mica e ali pernoitaram, né? Na ocasião, após reconhecer o sacerdote, os espias pediram-no que consultasse a Deus sobre o sucesso de sua missão, tendo recebido resposta positiva, né? Então, a consulta, a resposta que o sacerdote deu, que eles iriam prosperar, que eles iriam conquistar. A resposta foi ok, foi positiva, vocês vão conquistar a terra sim. A Bíblia não diz se esse sacerdote consultou a Deus ou não, né? Mas foi uma resposta de pronto, ele simplesmente é consultado e de pronto ele responde, e isso aí é como se fosse uma resposta 50%, né? 50% conquista, 50% não conquista, né? Então ele acaba acertando, né? Eles conquistam ali a terra, justamente eles vão conquistando essa terra, né? A passagem bíblica não diz, olha aqui o que diz a revista, não diz se o levita realmente perseguiu a vontade de Deus, se consultou a Deus. Antes, pelo contrário, externou uma resposta rápida, conveniente, né? Ou seja, foi de acordo com a conveniência desse sacerdote. Atendeu os anseios desses 5 espias, né?
a expectativa deles, desses danitas. O levita disse exatamente o que eles queriam ouvir. E aqui eu tiro uma lição, né, uma verdade aqui para todos nós. Quando nós temos, vamos dizer assim, guias particulares, né, quando nós temos pessoas particulares, como esse cidadão foi contratado por Mica, a resposta é essa, né? A gente ouve o que a gente quer ouvir. A gente não ouve aquilo que a gente não quer ouvir, né? Então, uma lição que eu tiro daqui é justamente isso, que um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro profeta, fala aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus fala, não aquilo que ele quer falar, né? Continuando aqui a revista, diz o seguinte: de novo, as circunstâncias do evento demonstram a precariedade da condição espiritual de todos os envolvidos. Os danitas buscavam a bênção de Deus através de uma dinâmica de ação incompatível com o que o Senhor havia proposto ao seu povo. Já o sacerdote, em seu diálogo, pois me assalariou, eu lhe sirvo de sacerdote, está em Juízes 18, versículo 4, de uma maneira astuta, deixou subtendida a sua disposição de atuar como sacerdote para quem lhe pagasse melhor. Infelizmente, seu ofício sacerdotal era motivado pelo dinheiro e não pelo amor a Deus e pelo seu povo. Olha só que tragédia, né? Que consequência aconteceu justamente aqui, né? Quando Mica constituiu esse cidadão como sacerdote, ele foi constituído pelo homem, né? Não foi constituído por Deus. Foi constituído por quê? Porque estava em jogo dinheiro, estava em jogo fama, estava em jogo prestígio, estava em jogo a proeminência dele no ministério. Isso às vezes acontece conosco, né? O livro de Juízes traz para nós várias aplicações. E percebam aqui que justamente esse cidadão, ele está exercendo o seu ofício sacerdotal de acordo com a sua conveniência. O que é conveniente para ele, o que é mais conveniente, né? Onde fala mais dinheiro, onde o dinheiro fala mais alto, aonde fala mais alto a fama, o prestígio, a proeminência do ministério dele, tá certo? E em segundo plano, é relegado a segundo plano o quê? Deus, né? Deus aqui está divorciado, está distanciado do sacerdócio desse homem aqui, né? Desse ofício sacerdotal que ele tem, que ele vai desenvolver aqui na casa de Mica, né? Queridos, já passando aqui mais para o nosso subtópico 3 da revista, que é justamente a espionagem danita, né? Está em Juízes, capítulo 18, o verso é o de número 17. Diz assim: e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Tá certo? Esses danitas, esses espiões, né? Esses 5 cidadãos aí que são levados a espiar, eles observam, né, essa cidade chamada Laís, que é uma cidade que eles vão ver que reina a paz, que reina aí a prosperidade, né? E após eles terem deixado a cidade de Mica e realizarem uma verdadeira observação, né, nessa cidade de Laís, eles retornam para os seus irmãos e fazem um relato otimista, dizendo que dá para conquistar essa cidade de Laís, né? Ainda mais com uma resposta positiva de um sacerdote que é comprado por dinheiro, né? Que é esse sacerdote que foi levantado pelo homem aqui, chamado Mica. Então, percebo que, em resumo, a cidade ela era uma cidade vulnerável, né? E a vitória seria muito fácil, né? Isso está em Juízes, capítulo 18, versos 7 a 9. Esses 5 espiões, eles retornam, todos eles, os 5, trazendo um relatório para os seus irmãos, dizendo: olha, nós vamos conquistar, né? Vai ser fácil, a cidade é vulnerável, não tem fortificações suficientes, nós vamos vencer. Foi justamente, né, como diz a revista aqui, um relatório contrário daquele relatório que os 10 espias que Moisés manda, né, espiar a terra que manava leite e mel, totalmente contrário. Fazendo um paralelo aqui, né? Fazendo um paralelo. Esse relatório desses 5 espiões danitas é justamente contrário ao relatório daqueles 10 espias que vão espiar a terra
que manava leite e mel, que Moisés levanta, e que somente 2 ali, né? Somente 2 trazem um relatório positivo, dizendo que a terra era uma terra boa, que poderiam conquistar, que seria bom, né? Que a vitória seria certa, que foi justamente Josué e Caleb, né? Então, fazendo um paralelo aqui, a nossa revista também traz essa situação, tá bom? Isso está lá em Números, capítulo 13, os versos de 25 a 31. A revista diz mais aqui, né? Aqui, porém, havia uma clara vulnerabilidade do povo da cidade, acompanhada de uma arrogante autoconfiança por parte dos membros da tribo de Dan, né? Esses membros da tribo de Dan, a tribo de Dan era uma tribo guerreira, era uma tribo que quando saía a guerra, todos nós sabemos, está em Números, ele saiu à frente, né? Era uma tribo que era conduzida à frente do tabernáculo, justamente com a tribo de Judá, uma tribo que, quando se posicionava no tabernáculo, eles se posicionavam a leste, né, do tabernáculo, e quando ele saiu à guerra, ele saiu realmente para conquistar. Então, o comentarista da revista, ele traz justamente essa questão da autoconfiança que eles tinham, talvez pelas empreitadas, né, pelas campanhas militares, pelas vitórias que eles haviam alcançado, e isso aí eles ganharam uma autoconfiança, né? E aqui está demonstrando que eles tinham essa autoconfiança, né? A vitória seria certa realmente. Queridos, nós chegamos agora no nosso tópico 3, né? O nosso tópico 3 diz assim: tribo de Dan e sua idolatria. Olha só, a degradação estava tão grande, a decadência espiritual e moral do povo de Israel nesse momento, nesse cenário, nesse panorama, estava num patamar tão alto, né, no ápice de uma decadência, que agora chega a tribo de Dan, né, essa tribo que nós acabamos de falar, que era uma tribo guerreira, uma tribo aguerrida, uma tribo espiritual, mas que agora eles justamente começam, né, uma verdadeira idolatria. O subtópico 1 diz assim: parada estratégica. Está em Juízes, capítulo 18, verso 13. Diz o seguinte: dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. A revista continua dizendo o seguinte: seguros na sua própria força, 600 homens danitas armados puseram-se em direção à cidade de Laís. Está em Juízes 18, 11. No meio do percurso, porém, decidiram passar novamente pela casa de Mica, lembrando seu particular santuário. Que mal haveria levar um santuário já pronto para o novo lar? Roubando a propriedade de outros, imaginavam garantir a bênção de Deus na nova fase da vida. Olha só o que esse povo fez. Olha só o que esses homens fizeram, né? Os danitas. Eles passam novamente, antes de conquistar a cidade de Laís, eles passam na casa de Mica e colocam no coração deles esse intento, né? Esse objetivo de roubar todos os utensílios, né? O santuário que Mica havia feito, providenciado lá atrás, agora eles resolveram roubar, achando que, estando pronto, a bênção de Deus estaria sobre a vida deles. Olha só que coisa, né? Vamos dizer assim, que coisa, que maldição estariam atraindo para eles, né? Isso já não foi bom para a casa de Mica, já era uma decadência dentro da família de Mica, agora imagina passando para toda uma tribo, né? Todo um clã, todo um povo, né? O que eles fizeram agora, né? É uma lei da semeadura. Mica fez isso lá atrás, roubando a sua mãe, né? Se você perceber, Mica roubou, Mica era um ladrão, roubou a sua mãe, era um ladrão confesso, roubou, chega com a sua mãe e diz né, devolve aquilo ali, e agora Mica sofre agora o revés, agora Mica que é roubado. E eles, né, com esse propósito, eles entram na casa de Mica, que estava ausente, a revista diz o seguinte, né? Estava ausente, e recolheram todos os utensílios de culto, né? Itens do santuário, e ainda fizeram uma proposta para o sacerdote que Mica constituiu como seu sacerdote particular. Eles chegam, esses 5 espiões, né? Esses 5 homens, eles chegam com o sacerdote,
e fazem uma proposta a ele. Se ele não quer agora ser sacerdote de uma tribo, ao invés de ser o sacerdote de uma família. Que proposta, né, irmãos? Que proposta indecente, né? Mas é isso mesmo, quando o homem é levantado pelo próprio homem, quando o homem é levantado pelo dinheiro, pela fama, pelo sucesso, pela posição, pelo prestígio, culmina com isso, né? Acaba nisso aqui, acaba numa ruína, na ruína espiritual. Olha o que eles fazem, né? Eles propõem ao sacerdote que abandonasse a família de Mica e que a partir de agora ele passasse a exercer o seu ofício sacerdotal para toda a tribo de Dan, todo o clã, todo o povo de Dan, né? da tribo de Dan. O levita não pensou duas vezes, né? O dinheiro seria maior, o prestígio seria maior, o ministério dele, segundo ele, né, no coração dele, estaria prosperando, tá certo? Coisa que realmente não é verdade. E o levita não pensa duas vezes. Isso está em Juízes, capítulo 18, depois você pega a sua Bíblia, né, e faça uma consulta, está em Juízes, capítulo 18, os versos de 15 a 20, com o coração dele aberto, um coração dele já com essa semente da deslealdade no coração dele, o que ele faz? Aceita a proposta, porque a proposta estava em jogo o quê? Questões financeiras, volto a dizer, questões de prestígio, de fama, sucesso. E ao lado de Mica, ele passou de um levita qualquer a sacerdote. Agora ele passaria a oficiar não somente a uma pessoa só, né? A uma família, não seria só um guia de uma pessoa só, mas de uma tribo inteira, em vez de apenas uma família, apenas a família de Mica. E isso é uma triste verdade, né? Isso é uma ruína, isso é uma decadência, uma degradação espiritual na vida de um sacerdote, na vida de um pastor, na vida de um líder, na vida de um sacerdote, na vida de um profeta. Isso não é bom, né? Quando nós trocamos, quando está em jogo a questão envolvendo dinheiro, né? Quem paga mais, quem paga menos, porque o coração desse homem sempre estava disposto ao quê? A uma proposta mais vantajosa, a uma proposta melhor, né? Isso quando acontece, o final é triste, né? A queda. A Bíblia diz que a altivez do coração precede a ruína, né? Então, é ruim para o homem isso aí, né? O comentarista aqui da revista diz que a triste verdade é que tanto Mica quanto o levita, bem como os danitas, usavam a religião para benefício próprio. É isso que nós estamos vendo aqui, né? Eles usavam a religião para proveito próprio, construindo uma caminhada de vida cada vez mais afastada do Senhor. Era uma verdadeira religiosidade de aparências, né? Uma falsa religiosidade, uma verdadeira hipocrisia, o que eles viviam, né? Ou seja, eu te pago e você fala o que eu quero, profetiza o que eu quero, diz o que eu quero ouvir apenas palavras doces, suaves. Eu não quero ouvir nada o que vem de Deus, eu quero ouvir o que vem do coração do homem. Isso que estava acontecendo agora, estava acontecendo aqui nesse cenário. Isso é muito triste para a vida de um ministro da palavra de Deus, né? Isso é muito triste para a vida de um verdadeiro sacerdote, um homem que é levantado por Deus, um homem que é levantado pelo próprio Senhor. Isso é muito, muito difícil mesmo. Nós chegamos agora ao subtópico 2 do tópico 3, né? O subtópico 2 diz o seguinte: ruína total, ruína total. Está em Juízes, capítulo 18, o verso 24. Diz o seguinte: que mais me resta? Isso foram palavras, né, ditas por Mica. Quando ele perde o sacerdote, quando os danitas, eles cooptaram, vamos dizer assim, né, capitanearam, cooptaram esse sacerdote para o lado deles, ele simplesmente, Mica diz assim: agora o que mais me resta? Eu perdi o santuário, eu perdi os utensílios, perdi tudo, né? Inclusive agora os danitas me levaram também o sacerdote que estava comigo, o que eu havia contratado, né,
para ser meu sacerdote, para ser o levita do meu santuário particular. Agora eles me roubaram, me levaram também. E Mica vem com essa resposta, vem com essa palavra, né? Que mais me resta? Esta é a palavra que Mica diz, né? A condição espiritual de Mica é uma situação vergonhosa, né? Ele padece de um vazio espiritual deplorável, de modo a revelar que não o Senhor, mas seu santuário particular era sua exclusiva fonte de alegria e segurança de viver. Uma verdadeira idolatria, né? Mica idolatrava o próprio sacerdote. Os homens levaram esse sacerdote depois dele ter aceitado essa proposta, e Mica justamente faz isso, né? Assim que soube do ocorrido, Mica reuniu um grupo, ainda vai atrás com um comboio de pessoas, vai atrás deles, mas não consegue rever. Por quê? Porque eles eram um número maior, né? Os danitas eram um número bem maior do que os que estavam com Mica. E ele resolve desistir, fica para trás e ele toma uma grande lição, né? Mica também foi roubado, né? Os danitas roubaram o que era dele, o que ele havia levantado como santuário, levaram o seu sacerdote particular e ainda ameaçaram Mica e os seus vizinhos com a morte se tentasse recuperar os objetos roubados. Então Mica desiste, volta e percebendo que estava em desvantagem, ele solta essa frase dizendo: o que mais me resta a partir de agora, né? Às vezes acontece conosco isso aí, né? Nós acabamos dizendo agora, o que mais me resta, né? Mica, que se apropriou indevidamente de bens da sua mãe, agora experimenta uma ruína, né? Uma ruína total, uma decadência, uma degradação total, né? Proporcionada por ladrões piores do que ele, né? Os danitas não brincavam. Volto a dizer, os danitas eram um povo belicoso, um povo que era voltado para a guerra, né? Aqui em Juízes capítulo 18 você vai ver que eles estão em número de 600 homens, é muito, um exército muito grande, né? Isso é a lei da semeadura, né? Nós podemos ver isso lá em Gálatas capítulo 6, o verso número 7, tudo aquilo que semear, tu ceifarás, você ceifará. Então, Mica agora prova, né, da sua própria semeadura. Mica semeou lá atrás e foi roubado pelos danitas agora, né? E só resta ele dizer, que mais me resta? Ele estava dizendo, e agora, né? Acabou tudo para mim, né? O que eu tinha acabou, não tenho mais nada, perdi, tá certo? A condição espiritual era essa, tanto do povo de Israel quanto de Mica, da própria tribo de Dan também, que agora está numa verdadeira idolatria, né? É isso que acontece quando nós constituímos tudo aquilo que nós idolatramos, que nós colocamos algo que está no lugar de Deus, né? Acontece conosco isso, verdadeiras ruínas. Nós nos arruinamos quando nós colocamos no lugar de Deus pessoas, quando nós colocamos no lugar de Deus objetos, quando nós colocamos no lugar de Deus bens materiais, quando nós colocamos no lugar de Deus a nossa conta bancária, né? As nossas finanças, os nossos filhos, tudo no lugar de Deus. Há uma ruína, há uma decadência, há uma degradação. Nós descemos as escadas da vida espiritual, né? Nós descemos, nós nunca crescemos, nós descemos. Aconteceu com esse homem aqui chamado Mica, tá certo? Queridos, dando continuidade à revista, nós estamos no subtópico 3 do tópico 3, né? Diz causa espiritual. Isso está lá em Juízes, capítulo 18, verso 30, que diz o seguinte: os filhos de Dan levantaram-se para si aquela imagem de escultura. Olha, o que nós agora estamos diante, né? Estamos diante aqui da conquista da cidade de Laís pelos danitas. Os danitas, eles conquistaram essa cidade e agora eles, além de conquistar a cidade, eles passam agora a ocupar esse território de uma maneira bem sucedida e impõem a esse território todo uma espécie de idolatria, né? Aquilo que começou lá atrás, né, através de uma família, através de um personagem, através de uma pessoa que foi Mica,
agora chega a uma cidade. Olha só como o nosso inimigo ele faz, né? Ele se utilizou de uma pessoa, né? De uma família para agora conquistar todo um território, né? Os danitas, eles impõem o quê? Uma imagem de escultura. Eles colocam, eles adotam uma imagem de escultura como um símbolo de religiosidade nessa cidade, tá certo? Eles colocam, isso está em Juízes capítulo 18, verso 30, eles dizem assim: os filhos de Dan levantaram-se para si aquela imagem de escultura. Além deles conquistarem o território, a cidade de Laís, eles agora impõem, levantam essa imagem de escultura. Ou seja, o ídolo de Mica foi colocado em um santuário na nova cidade. O que começou lá atrás, o que começou lá no passado, o que começou na cidade de Mica, o que aconteceu na cidade, ou melhor, na família de Mica, agora está na cidade de Laís, né? Em todo esse território aí. O que começou com uma idolatria familiar se alastrou, se expandiu e transformou agora numa idolatria coletiva, né? Ou seja, o mal se propagou, né? E olha só como o inimigo ele faz, né? Ele se utiliza desses estratagemas, né? Se utiliza através dessas estratégias malignas para fazer com que o povo comece a idolatrar coisas que não vêm de Deus, né? Colocar tudo aquilo para adorar que não é Deus. O caos espiritual da tribo de Dan ficou mais evidente quando o texto bíblico revela que o sacerdote que passou a oficiar no santuário idólatra da nova cidade era descendente de Moisés. Vocês percebam que as coisas só estão se agravando, né? Agora, quem vai exercer o papel de sacerdote já é alguém que é da linhagem, da descendência de Moisés, né? O que a Bíblia, a lei condenava, né? Isso está em Juízes 18:30, em Êxodo capítulo 2, verso 22. Ou seja, chegamos no fundo do poço, vamos dizer assim, né? Chegamos no fundo de uma verdadeira ruína total aí, quando é colocado um descendente de Moisés para exercer um sacerdócio que era um sacerdócio idólatra, né? Um verdadeiro idólatra, cultuando imagens de escultura, tá certo? E a tendência é cada vez mais descer as escadas, né? Descer as escadas espirituais da vida aí. O êxito dos propósitos humanos contrastou com o completo fracasso espiritual daquele povo. Afinal, de que adianta viver uma vida carnal, embora religiosa, ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma, né? Jesus falou isso lá em Marcos capítulo 8, verso 36. Não há lugar para a bênção de Deus onde impera o pecado e a idolatria, né? Paulo diz em uma das suas cartas, né, que comunhão há entre a luz e as trevas, né? Que há entre Deus e o filho de Belial, né? Então, e Belial. Então não tem comunhão da luz com as trevas. Que há comunhão, não tem comunhão. A mesma coisa acontece aqui, né? Onde o pecado impera, né, não pode imperar a bênção de Deus sobre a vida de um povo, sobre a vida de um sacerdote, sobre a vida de um líder, sobre a vida de um pastor, sobre a vida de um sacerdote, de um profeta. Não tem como prosperar, né? E chegamos no final dessa revista, dessa lição, e para finalizarmos nós temos aqui uma aplicação pessoal que eu gostaria de deixar para todos os meus amados irmãos. A aplicação pessoal diz o seguinte: não podemos manipular a Deus com uma vida religiosa superficial e idólatra. Uma vivência espiritual sadia demanda que entreguemos nosso coração a Jesus e confiemos a Ele todos os nossos caminhos, por amor e sempre à luz da palavra de Deus, né? Que aplicação, né? Queridos, eu espero ter contribuído com essa lição, com esse capítulo 17 e 18, que nos traz essa história desse homem chamado Mica, né? Essa história, e que a gente possa aplicar para a nossa vida, né? Que a gente deixe de trazer coisas particulares, né? E que a gente possa estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão com os nossos líderes, com os nossos pastores, estar em comunhão com todo
toda uma família, né? Não somente questões particulares, porque isso nos dá uma aparência de religiosidade, né? Nós não podemos manipular, não podemos prender, como diz aqui a aplicação, prender Deus, trazendo Deus para dentro da nossa casa de uma forma a manipular a Deus, trazer uma vida religiosa e superficial, sabendo que Deus não está nesse negócio. Espero ter contribuído mais uma vez com a Escola Bíblica Dominical da sua igreja, do seu coordenador, né, do seu pastor, de cada um que for ver essa nossa lição na internet, né? Espero ter contribuído com vocês. Queridos, para finalizar, nós queremos agradecer orando ao nosso Deus. Santo Deus, no nome santo de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu nos ensinaste, Senhor. O teu Santo Espírito nos ensinou coisas tremendas, Pai. No nome de Jesus, queremos te agradecer pela essa palavra, Senhor, por essa aplicação em nossas vidas, por todos aqueles que estão assistindo, Senhor, nesse momento, esta aula. No nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, te agradecer cada vez mais por este enriquecimento, Senhor, este tesouro que tu nos deste para a aplicação de nossas vidas nessa caminhada cristã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.